Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do DoxaCast, onde nós mergulhamos nas histórias que os nossos autores compartilham em nossos livros. Então hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Carol de Mello, a autora do O Despertar da Leoa. Carol, agora eu passo a palavra para você, se apresenta um pouquinho para nós, mas aquela apresentação assim, além daquilo que você contou nas páginas do livro. Bom, meu nome é Carol Mello, sou terapeuta, treinadora e agora escritora com esse livro que para mim foi um presente poder colocar não só um pouco da minha história, mas um pouco de todos os meus estudos ao decorrer de mais de 10 anos, fazendo terapia com as mulheres, ajudando mulheres, contribuindo e sendo canal de cura e de transformação. Esse material que a Carol criou, o Despertar da Leoa, realmente tem toda uma fundamentação, né, de anos, né, aplicados ali, tanto nas suas mentorias individuais, mentorias em grupos, seus estudos, suas formações, né, e isso nos dá uma base, né, até científica, né, daquilo que está ali, né, evidentemente é comprovado, né, tudo aquilo que você compartilha, não é simplesmente uma ideia, um achismo que você, né, tirou, um storytelling, que você simplesmente coloca ali naquelas páginas, né, então, primeiramente, eu fui a primeira leitora a ser impactada, porque eu participei diretamente do processo editorial dessa obra. Então, muitas fichas caíram, né, porque é um livro que fala sobre o feminino, né, o despertar do verdadeiro feminino. E isso foi um processo lindo até na minha vida. Eu fiquei assim encantada, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe, né, sobre feminilidade, sobre feminino, mas quando você tem ali uma obra completa, né, com início, meio e fim, descrevendo, discorrendo tantas fundamentações, você vê que aquilo que você sabe ainda é pouco. Então, o autoconhecimento, né, ele gera essas reflexões profundas e mudanças de comportamento. Fala um pouquinho mais dessa sua trajetória com o autoconhecimento. Eu vejo ali que no livro você fala o processo do seu despertar, né? Porque o despertar da leoa é essa provocação, né? Sim. Trazer essa mulher e entender que ela tem uma leoa dentro de si. Como que foi esse processo contigo, Carol? Sim, perfeito, Pan. Quando eu criei esse livro, nas minhas redes sociais, com a minha comunidade, eu sempre trago um conceito. Eu convido as minhas leitoras, as minhas alunas, minhas mentoradas, eu falo, vamos olhar além do aparente, como se fosse o iceberg. A gente está acostumado a ver aquilo que é visível, mas a maior parte do iceberg está embaixo. Então, para mim, é sempre muito importante ir no profundo. E quando a gente olha para o aspecto do feminino, o que é que está no profundo? Nós mulheres, eu, você, as mulheres que estão nos assistindo, nós fomos domesticadas desde pequenas. Meu Deus, essa palavra é forte. Domesticadas. Nos ensinaram o quê? A sermos as boazinhas, a se comportar. Ah, faz isso, faz aquilo. Ah, cala a boca, silêncio, fala baixo. Coisa feia, menina. Ninguém nos falou, filha, você tem uma grande potência, uma grande força dentro de si. Os seus instintos, a sua intuição, tudo isso é força. O seu sentir, a sua sensibilidade, isso é força, isso é poder. Alguém falou para você isso? Para mim não falaram. E não é nem culpa das nossas mães, que deveriam ser as pessoas a nos instigar, nossos pais, mais especificamente nossas mães, porque elas também não tiveram ninguém. E nem nossas avós, e nem nossas bisavós. Se a gente olha para o contexto, gerações e gerações de mulheres que desde pequenas vamos ser as boazinhas. Tem um padrão ali, né? Tem um padrão, e isso tira a nossa força. Porque a nossa base lá da infância, que a gente está se formando, é esse padrão de não atrapalhar, perfeccionista, dar conta de tudo, dar conta da casa, dar conta do marido, dos filhos e do trabalho, e disso e daquilo. Tem algo por trás disso, tem uma força por trás. E o meu intuito é essa provocação. Deixar de lado essas máscaras que a gente vem assumindo ao longo da nossa vida. Pode ser a da perfeitinha, pode ser a da rígida, pode ser aquela da mulher que ninguém vai falar nada com ela, que senão ela bate na mesa.
deixar as máscaras de lado e assumir a força do feminino. Por isso que o subtítulo é o feminino como energia do sucesso, porque essa é a nossa força, a força do feminino. Força de ser quem nós somos, não de fingir com máscaras. Uhum. E esses arquétipos, a Carol, ela compartilha esses arquétipos, né, da boazinha, da salvadora, nesses arquétipos que eu me identifiquei com alguns deles, né, e você traz essa proposta de rota de mudança de comportamento, né, então a pessoa se identifica, né, obviamente com aquele estilo ali de pensamento, de crença, de comportamento, e você também dá uma instrução de como sair disso, né, então isso para mim é o que foi bastante enriquecedor nessa obra, né, mas falando ali em relação ao seu despertar, logo no início você compartilha, né, que você se via como uma porquinha, esse arquétipo da porquinha. Conta só o spoilerzinho, mas ela já vai dando um gostinho para vocês do que tá nesse livro. A história da porquinha é bem interessante, porque quando eu era pequena, eu era gordinha e rosinha. Aí a minha irmã teve a brilhante ideia, nossa, você parece uma porquinha. E eu gostava de usar um vestidinho rosinha. Nossa, você parece uma porquinha, nossa, a porquinha da telecena. A porquinha. E aquilo, lógico, no início me incomodou, porque não era um elogio, era um... pejorativo. Pejorativo. Né? Mas depois eu fui gostando. E eu me identifiquei. Olha como o arquétipo se apodera da gente, se a gente não está na consciência. Eu era uma criança, né? Uhum. E eu fiquei, nossa, bonitinho, é bonitinho. Aí eu comecei comprando uma pelúcia, 2 pelúcias, 3... E tudo que tinha porco eu pegava e eu gostava, tudo era porco, porquinha. Até a minha foto do WhatsApp, eu tirei a minha foto e botei a foto da Miss Piggy, lá do Muppets. Sim. E na época eu era loira, aí botei a foto dela e eu lembro que as pessoas falavam pra mim, por que você colocou a foto dessa porca? E eu falei, não, sou eu. Você se identificava Me identificava completamente. Total. Mas qual é o perigo dos arquétipos? Os arquétipos se apoderam da gente. Assim como a porquinha, quando a gente pensa em porco, o que está no inconsciente coletivo? Migalha, sujeira, sujo, pouco, aquilo que sobra, né? Come o que sobra. E quando eu olhava para a minha vida, eu estava naquela fase que o trabalho financeiro, eu realmente era só as migalhas para poder comer, para sobreviver. Eu não tinha uma carreira, eu não tinha um ganho financeiro legal. Relacionamento, eu estava sempre recebendo migalhas dos meus parceiros. E eu, caramba, meu Deus, realmente aquele arquétipo se apoderou de mim de uma forma. E foi quando eu comecei a ver o autoconhecimento, porque eu cheguei em uma fase da vida, você não tem sucesso no dinheiro, você não tem sucesso e reconhecimento na profissão, você não tem sucesso no seu relacionamento amoroso. Caramba, isso não é vida. Eu estava realmente sobrevivendo na luta, no ciclo, e nada fluía, e tudo era pesado. Eu preciso de um jeito. Eu sabia que eu era inteligente. Falava idiomas, muito bem formada, pós-graduada, estudiosa, trabalhadora, uma mulher bonita. Por que as coisas não fluem para mim? Foi aí que eu conheci o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, mergulhei a fundo e fui entrando nesse processo de cura. Me curando, até que eu decidi, me curei. Pouco a pouco, trabalhei meus pontos, fui começando a ter resultados no relacionamento amoroso, no trabalho, na parte financeira. A minha vida fluiu depois do autoconhecimento. Fluiu de uma forma leve, foi tranquila. Uma janela que abriu portas que eu nunca imaginaria que fosse possível. E com essa leveza, porque não foi pesado. Foi leve. Por fora foi leve, por dentro eu passei por alguns processos, sim, mas as coisas vieram. E eu conheci o meu atual marido, e quando eu estava me relacionando com ele, eu vi aquele homem loiro, lindo, aquele porte. Nossa, ele parece um leão. E eu gosto dessas coisas de brincar, de signo, disso. Símbolos, né? Símbolos. Quando eu vi que ele
tem o signo de leão e ele tem o porte, a postura, assim, de um homão. Realmente, Bisael tem mesmo. Caramba, ele é um leão. E quando eu verbalizei isso, quando eu falei isso, eu me dei conta, caramba, ele é um leão e eu estou com ele. E na hora passou um flashback de toda a minha vida. Tudo que eu superei. O fundo do poço que eu saí, sem dinheiro, sem relacionamento, sem trabalho, ou melhor, com trabalho, mas assim, nada de reconhecimento, tudo muita luta, tudo muito difícil, confusão e tudo. E aí eu vendo minha trajetória, eu vi, eu sou a leoa. Uau. Eu não sou mais a porquinha que pega migalhas. Eu sou a leoa que vai atrás dos sonhos, que faz acontecer, que passou por coisas muito difíceis, mas que superou. E hoje leva a sua voz para o mundo. Eu sou esse arquétipo. Por isso Fez que a mudança ali. Fiz a mudança, virou a chavinha. Eu sou o que é a leoa. A leoa, aquela imagem caçadora que vai atrás, forte, mas ao mesmo tempo ela é bela, ela é acolhedora, ela tem um instinto muito forte. E esse é um instinto do feminino também, tem muitas características do feminino na leoa. E a partir daí, por isso o nome, né, o despertar da leoa. Eu despertei essa leoa e hoje eu levo essa voz para o mundo, para mais mulheres despertarem essa leoa, esse feminino dentro delas. Não o feminino que a gente vê por aí, usar batom vermelho, usar maquiagem, fazer... Não, isso é bobagem. O feminino é muito mais profundo. Quando você diz a respeito, né, o arquétipo se apodera de nós, né, a sua história é muito real, né, muito vivo, né, toda essa situação que aconteceu com você consegue visualizar? Isso se aplica, Carol, para todas as mulheres mesmo ou é em partes, né, como você disse, você trouxe a consciência. Como é que funciona um pouco isso? Até para que as mulheres que estejam nos assistindo agora, elas consigam começar a refletir e analisar, né, se elas não estão, né, dentro dessa situação, onde o arquétipo, algum desses arquétipos tenha se apoderado dela. Como isso acontece? Quando a nossa identidade não está firme dentro de nós. Nós, como eu te falei, fomos domesticadas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e a gente vai se moldando. As mulheres muito mais do que os homens, porque o que falam para o menino? Esse vai ser o super-herói, é um outro assunto, é um outro ambiente. Nós mulheres nascemos e vamos nos adaptando. Para ser aceita aqui, para encaixar ali. E a gente não tem uma identidade, a maior parte de nós, bem formada, bem constituída. Então, nós vamos nos moldando nas estratégias de sobrevivência para sermos aceitas, para termos um lugar de reconhecimento. Se eu for dessa forma, eu vou ser aceita. Se eu for dessa forma, eu vou fazer dinheiro. Se eu agir dessa forma, as pessoas vão me respeitar. Só um parênteses aqui. Disso daí que surgiu também o movimento feminista, né? Sim. Porque nessa premissa de querer tomar o lugar, né, de uma posição, um lugar, um reconhecimento, a coisa foi desandando para um outro lado. Sim, nasceu de dar direitos iguais, homens e mulheres, que é super válido. Super válido, tem um lugar, foi importante para todas nós o movimento. Contudo, o que é que a gente precisa estar atenta? Quem eu sou é quem eu sou mesma? Ou eu fui me moldando? Ou essa é uma estratégia de sobrevivência? Uau. Porque a gente vai colocando... Essa é uma pergunta chave, né? Chave. A gente vai colocando as máscaras da boazinha, da perfeccionista, da mulher que bate na mesa e não aceita desaforo. E a gente vai, e aí que entra os arquétipos, a salvadora, a mulher que quer salvar todo mundo, a boazinha. Por que eu fui capturada pelo arquétipo da porquinha? Para ser aceita na minha família. Meu Deus, olha isso. Porque eu não me sentia pertencente. Lógico, é um exemplo... Isso muito no inconsciente, no certo? No inconsciente. Talvez você, alguém que esteja ouvindo aqui a gente, é a boazinha, é a rígida, é a salvadora. E se deixa capturar por quê? Porque não tem a identidade firmada.
quem eu sou de verdade. Inclusive, é um dos capítulos do livro a parte de identidade, porque sem uma identidade muito bem estabelecida, você fica vulnerável a ficar usando essas máscaras e a ficar refém dos arquétipos. Ótimo. Então, essa pergunta, né, a respeito ali de quem eu sou, será que eu estou vestindo uma máscara? É o que faz a gente já começar a identificar se a gente está trabalhando ali com o arquétipo, vivendo através de um arquétipo, né? Sim. Um outro ponto também que você traz muito, né, a respeito ali de ancestralidade, que faz também algumas fichas caírem, né, de alguns comportamentos que a gente aplica ali no nosso dia a dia, né? Então, essa questão da ancestralidade, né? A minha mãe tinha esse comportamento, a minha avó tinha esse comportamento, até quantas gerações, né, passadas você trouxe ali no livro, que implicam diretamente no comportamento que nós temos hoje. O quanto Sim. isso tem peso e tem força, Sim. se você não tomar consciência disso. Exato. Né? O que a ancestralidade, fala um pouquinho pra gente, né? O que implica, assim, de fato ali no nosso dia a dia? Tudo isso põe a nível inconsciente. A gente não faz isso, vou pensar nesse arquétipo, vou vestir essa máscara, a gente só vai e faz. Por isso que a gente acha que nós somos o arquétipo, nós somos a máscara. Nós somos... Como uma fusão, como né? uma fusão, não. A ancestralidade é a mesma coisa. Nós estamos conectadas a quem veio antes de nós. Homens e mulheres, pais, mãe, avós, bisavós, todos aqueles que vieram antes. Porque a vida chegou até nós por meio dessas pessoas. Você querendo ou não, gostando ou não, você está conectada a essas pessoas. Geneticamente também, Ponto. Né? Geneticamente, emocionalmente, espiritualmente. Não conheço os meus pais. Você está conectada a essas pessoas. E tudo aquilo já foi provado. Que tudo aquilo que os meus ancestrais viveram segue no meu DNA, segue em mim. Isso é muito forte. E é daí onde vem as repetições de padrões. Por exemplo, ninguém da minha família, as mulheres da minha família não têm sucesso no amor. É um padrão. O padrão da família é esse. Ou escassez financeira, ou faz muito dinheiro e perde tudo. E quando a gente olha para as mulheres da nossa família, olha a nossa geração, foi agora praticamente, né? Faz pouco tempo que a mulher teve o direito do voto. Sim. Faz pouco tempo que a mulher pôde até se divorciar, porque antes não podia. Olha o quanto de direitos que a gente só veio conquistar a partir dos últimos anos. A minha mãe já vem de uma geração, ok, ela estudou, ela trabalhou. A minha avó não pôde estudar. E a minha bisavó? E quem controlava o dinheiro, quem gerenciava o dinheiro, eram homens ou mulheres? Homens. Homens. Por isso que hoje a gente vê, quando fala de dinheiro com mulher, trava. Trava, porque já está nesse campo energético da família, lidar com dinheiro, relacionamento amoroso. Então é um outro ponto que eu levanto no livro, observa, olha para a tua história, que padrões você está repetindo. Nós somos muito mais leais do que livres. Olha para esse padrão, que ali você vai encontrar a chave da tua cura. Nossa, somos muito mais leais do que livres. Uau, essa é assim, uma frase tão real, porque a gente é leal a esses padrões. Sim. De forma inconsciente, mas não consegue trazer liberdade de forma consciente. Sim, porque... E a gente só vai conseguir através desse tipo de material, Exato. Desse tipo de livro, desse tipo de autoconhecimento, de conhecimento. Exato. Mesmo, né? Ninguém quer viver na escassez. Quem é que quer? Ninguém. Em sã consciência, em sã consciência, ninguém quer repetir relacionamentos amorosos abusivos, difíceis. Ninguém quer isso, conscientemente. Mas nós somos muito mais leais do que livres. Enquanto você não olhar para essa história, você fica no padrão. Qual que é o impacto, então, Carol, da mulher que está identificada na energia masculina? Qual que é o impacto dela na autoestima dela, no relacionamento com o seu próprio cônjuge, ou no relacionamento com seus filhos, na sua casa, ou se a mulher é solteira, né, seus relacionamentos interpessoais? Qual que é esse impacto? Primeiro, se a mulher está identificada com o masculino, ela não está na identidade dela. Então já começa daí. Que também é um arquétipo masculino. Ela está identificada com alguém, com uma porção que não é ela, mas que ela está se utilizando porque ela quer ser amada, ela acha que assim ela vai ser aceita.
São mulheres muito fortes por fora, mas por dentro são fracas. São fracas. Essa é uma grande diferença também. Uma mulher que está no seu feminino, vestida da sua identidade de poder e de potência, ela pode até parecer fraca por fora, mas por dentro ela é uma rocha. Uau! Ela é uma rocha. Essa mulher identificada no masculino, isto é, longe da sua essência, longe da sua identidade, nos relacionamentos, vai faltar algo que é muito importante: polaridade. Então, eu vou ter um homem masculino e uma mulher identificada com essa máscara do masculino, falta polaridade. Então, vai acontecer o quê? Choque. Choque, briga. E o homem no masculino, no seu saudável, ele vai buscar uma mulher feminina. Não conscientemente, inconscientemente, são dessas mulheres que eles serão atraídos. E o que vai acontecer? Essa mulher identificada no masculino vai atrair que tipo de homem? Feminino. Homens identificados com o feminino, que são os homens mais frágeis. Vou usar aqui um termo, os homens banana. Os homens banana, fracos. Mais emasculados também, ou não? Mas sem aquela masculinidade saudável, que o que é o masculino? É a força do foco, da disciplina, do fazer acontecer. Um homem que não tem isso junto com a mulher, aí a mulher vai começar a reclamar: nossa, eu só atraio o homem sem atitude. Eu só atraio o homem banana. Nossa, não dá, os homens hoje em dia estão muito infantis. Ok, mas se você está atraindo esse tipo de homem, tem um motivo. Porque tem mulheres aí atraindo homens masculinos maravilhosos. Então, tem Falta esse de homem e de mulher não é, né, Não Carol? tem, não tem. Bilhões de pessoas no mundo. Nossa, mas só de pessoas. nenhum homem presta. Caramba, você foi homem a homem no mundo para saber? Pois é. Tem que fazer esse exercício. Um outro ponto, na saúde. Na saúde, porque custa você não ser você mesma. Meu Deus. Você paga um preço por estar identificada no masculino, longe da sua identidade. Então a gente vê muitas mulheres estresse, burnout, ansiedade, adoecendo até fisicamente. Porque, não, eu preciso fazer acontecer, eu preciso vencer. Essa ideia masculina, né, essa ideia quadrada de o que é vencer? É fazer dinheiro? Jura que isso é vencer? Tem uma parte subjetiva por trás do vencer. Para você vai ser uma coisa, para mim vai ser outra, mas não necessariamente é fazer dinheiro ou trabalho. Então são muitas consequências e vai chegar uma hora que essa mulher vai cansar, com os filhos também, conflitos com filhos e não sabe lidar. Nas relações em geral, essas mulheres identificadas no masculino têm questão de relacionamento, tem questões de relacionamento. Ela vai pagar um preço alto, até que ela vai chegar no momento. Pode ser que nem eu, que chega no fundo do poço e diga: cara, chega, chega. Mas eu vejo cada vez mais mulheres cansadas, sobrecarregadas, e que aos poucos elas estão pedindo ajuda. E o livro está aqui para isso, para ajudar essas mulheres. Ela o livro realmente é uma ótima ferramenta. Sim. É um livro para estar ali de cabeceira, trazendo sempre, né, à memória aquilo que de fato ela é, né, a sua verdadeira identidade, para que não... Porque esse exercício de trazer a consciência, viver no consciente, Carol, não é do dia para a noite, né? Não. Não é algo rápido, né? Não. Essa transformação, ela tem que ser dada aos poucos, né? E como é que você, né, que já faz todo o processo de constelação, você é consteladora também, Sim, né? Fala sim. um pouquinho mais até das suas... do seu currículo profissional e conta um pouco dessa trajetória, né, de como que as mulheres chegam para você e quanto tempo leva, assim, em média, né, para que haja essa transformação e elas comecem a andar conforme a verdadeira essência. Então, Pan, cada um vai ter a sua história, não dá para generalizar. Cada um tem uma história de vida e cada um está numa fase diferente de vida. Eu, por exemplo, levei 3 meses. Já comecei a furar várias bolhas. Por quê? Eu estava muito indignada de estar naquele lugar. Nada dava certo. De novo eu errando, de novo eu perdendo. Eu estava brava, eu estava com ódio, eu queria sair daquilo. E eu estava naquela situação, eu não fazia dinheiro. Tudo que eu fazia era para pagar as contas básicas
E eu precisava investir nas minhas mentorias, nos meus cursos, então eu substituí a carne pelo ovo para economizar, eu parei de sair, eu fui fazendo as minhas economias para poder pagar o preço. E muito disciplinada, lendo, estudando, fazendo os exercícios. Fazendo a sua parte. Fazendo a minha parte. Então depende do ponto da história onde você está e da sua própria história. Mas não compare a sua história com a de outras pessoas. Nossa, esse é um ponto muito importante. Dê o seu melhor sempre. É o que eu aconselho para todas as mulheres que chegam até mim. Dê sempre o seu melhor. Confia. Confia no fluxo, confia no universo, confia em Deus. Que você fazendo a sua parte, o universo, Deus vai fazer a parte dele. Dedique-se. E busque conhecimento, mas não um conhecimento raso. Vai no profundo. Porque as nossas dores estão no profundo. Estão nas nossas ancestralidades, estão no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, você precisa de alguém de fora para te ajudar nesse processo, porque sozinho você não consegue. Invista em autoconhecimento. Pode ser, já tive casos de pessoas em uma semana, já teve resultado. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Algumas demorou um pouco mais. Mas não foca no tempo. Foca na pessoa que você se torna durante o processo de autoconhecimento. Sem pressa, né? Sem pressa. Esse imediatismo, né? Mas sabendo de que você está numa busca que vai trazer mudanças. Vai trazer mudança. Não tem como. Não tem como você não ter resultado. Se antes você era guiado por um padrão, guiado por um inconsciente, e eu coloquei luz. É como a gente está, se aqui tivesse tudo escuro, eu acendo a luz, cara, agora eu posso ver, já é diferente. Já é diferente. Então não tem como você não ter resultado se você se dedicar ao conhecimento e você aplicar. A própria Bíblia diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, né? E realmente o conhecimento, ele liberta, cai as fichas, né? Traz a consciência e a partir daquilo você começa a ter um outro estilo de vida, né? Exato. E você começa a fluir exatamente na sua verdadeira identidade. E sabe uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, principalmente quando eu vou trabalhar o feminino, outras mulheres. Eu tenho minha comunidade, eu tenho minhas mentorias em grupo, porque a egrégora do feminino, eu só posso ser ensinada ao feminino por outra mulher. Um homem não consegue ensinar uma mulher a ser feminina. Apesar de eu já ver umas coisas aí na internet que eu sou totalmente contra. Um homem não consegue ensinar uma mulher a ser feminina. E a mesma coisa o contrário. Eu não tenho a capacidade de ensinar um homem a ser masculino. Então, estar junto com outras mulheres, você está trabalhando o seu feminino. Você está se relacionando com esse campo do feminino. E eu gosto muito desses trabalhos em grupo com mulheres. Isso enriquece, né? Enriquece. E uma vai querendo espelhar na outra, né? Aquilo que é bom, né? A pessoa vai fazer a identificação, obviamente, né? Então, aquilo que ela vai identificando, que é feminino, ela vai espelhando e ela vai trazendo para ela, né? Esses novos comportamentos. Claro, e a gente se identifica muito com outra mulher porque é diferente. É diferente. Você conta uma experiência que você viveu e que um homem viveu. Você contar para um homem, contar para uma mulher, o homem todo objetivo, tá, e aí, qual que é o próximo? Vamos usar um exemplo prático. Você explica para o homem que você está com cólica. Ele, tá. Toma um remédio. Toma um remédio, relaxa aí. Ai, que besteira. A mulher sabe o que você está falando. A mulher sabe o que você está falando, ela sente, ela sabe. E uma vai se identificando com a outra e a gente vai puxando questões uma das outras para poder liberar. Então é muito forte a egrégora do grupo. Muito bom. No material que a Carol fez também nesse livro, ela traz bastante exercícios, né? Então, cada final ali de capítulo, ou até no decorrer do capítulo, a Carol ela traz esses exercícios de reflexões, né? Onde a pessoa, essa mulher que está lendo, obviamente o homem também pode ler, tá? Esse livro, quero deixar claro que o Lucas, meu esposo, ele foi acho que o primeiro leitor homem. E ele começou também a identificar algumas coisas, inclusive em mim, na mãe dele, né, nas mulheres que estão ao seu redor, que ele falou, realmente, você
tá aqui, eu identifico você nessa máscara, né, ou nesse arquétipo, ou então já está conseguindo avançar aqui na sua identidade, né, feminina, Sim. conseguiu ver essa mudança. E foi muito bom para nós, né? Só estou fazendo aqui abrindo um parênteses, porque o homem também tem que se munir de conhecimento a respeito, né, de como funciona uma mulher, né, Claro. na sua verdadeira identidade, até para ele saber como que ele vai, né, se relacionar com essa mulher, né, ou com mulheres no seus relacionamentos interpessoais. E voltando aqui, esses exercícios, eles são muito práticos, objetivos, né, cada um. Então o livro, ele foi feito para isso, né, quando você criou esse livro, foi pensando em realmente né, oferecer uma ferramenta, é isso, Carol? Sim, um guia. É um guia para estar lá com você e você lê tem a parte mais técnica que eu explico, eu dou alguns exemplos, e tem a parte prática também, porque você precisa se envolver. Uhum. Você precisa emotizar, colocar emoção para aquilo ficar sedimentado em você. Então, é para ser prático mesmo. É para você viver e, uau. E agora adicionando um ponto sobre o que você falou, você que é casado, você que tem filhas, olha, você que tem mãe, isto é, todos os homens. Por favor. Leiam esse livro, que vai expandir a sua mente em relação a como funciona a psique de uma mulher. E com certeza vai melhorar os seus relacionamentos. Suas filhas, suas esposas, mulheres ao seu redor vão me agradecer. Vão te agradecer. Com toda certeza, Carol, porque um homem, quando ele sabe, né, como funciona uma mulher, né, a energia ali do feminino, né, é subjetiva, ele vai ter um pouquinho mais, né, de compaixão, né, de clareza, né, porque vai começar a tratar melhor essa mulher, eu acredito, sabe? Com certeza, né? Com certeza. O Bisael, né, sabendo de todo esse conhecimento, a gente já vê que ele, né, é um leão ali, mas que ele sabe muito bem tratar, ele é muito cordial, ele é muito, né? Sim. E obviamente, com certeza, esse conhecimento faz toda a diferença ali no trato, né? Então, fica aqui, né, mais uma vez esse reforço para que todo homem adquira o Despertar da Leoa, tá? O outro ponto o que você imagina, né? Agora vamos falar um pouquinho qual é a sua expectativa em relação a quando uma pessoa lê esse livro, né? Seja uma mulher, seja um homem, o que você tem como objetivo, né? Quando você foi criar esse material, a pessoa sair de um ponto A e ir para um ponto B. Qual que é a sua expectativa em relação a esse leitor, a essa leitora? Despertar. Carol, como assim? No amor, no relacionamento, no dinheiro, na profissão? Despertar. Cada mulher vai saber qual é o ponto que esse livro vai pegar, vai puxar dela. Talvez 1, 2, 3, 4 pontos. Mas despertar para algo que vai além daquilo que ela sabe, aquilo que ela conhece, aquilo que ela foi programada a acreditar. E esse é um ponto que eu bato muito com as minhas alunas, as minhas mentoradas. Às vezes elas chegam, se sentindo assim, eu sou muito insegura. Não, você não é insegura, você foi programada para ser insegura. Não faz parte de quem você é. Eu sou muito fraca, eu sou muito besta, eu sou muito... Não. Você está onde você está devido a uma programação da tua infância, uma construção do teu histórico familiar também. Essa não é quem você é. Você pode estar insegura nesse momento, mas você não é isso. Você é muito mais. Então, o meu objetivo é despertar para algo além, para algo muito mais profundo, para uma força, para uma identidade, para um ser que vai além das máscaras, além do raso que a gente vê na nossa sociedade. Sem máscaras, só essência, só essa verdade. Sem comparações. Sem comparações, sem arquétipos, sem, isso aqui é o bonito, então vou usar. Não, você ainda não entendeu. O bonito está em ser quem você é. A sua força está nisso. E eu nunca conheci uma mulher fraca. Somos mulheres, a gente já nasce forte. Olha para a nossa história. Olha para a história da sua avó, talvez, da sua mãe, avó, bisavó, trisavó. Como é que era a vida dessas mulheres? Cercada, né? De tantos filhos, tantos afazeres.
Sozinha. Sozinha, sendo que dá conta de tudo. O dinheiro, ai não, o dinheiro é do marido. Ai, não pode trabalhar, ai, não pode casar. Era o pai que escolhia com quem ela tinha que se casar, então ela saía de um domínio que antes era paterno para o do marido. O marido que passa a decidir. Sempre dominada. E posso falar, mesmo diante de tudo isso, há força, A força. há amor, há plenitude. Então, a beleza. a né? beleza, pegar tudo isso, honrar tudo isso e dizendo, em honra a vocês, eu faço diferente, eu vivo diferente, com essa força. Não é olhar para trás ou com esse mimimi, né? Esse discurso mimimi. Ah, mas eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Sim. Não, né? Olhar para trás, Sim. como você está dizendo, em honra. Em honra. Ou então quando a gente fica, ai, mas para o homem é mais fácil, mas para eles é mais fácil. Gente, para de comparação. Faz a sua parte, foca em você, na tua força. Sem olhar para o lado, olhar para dentro. Essa é a proposta. Sempre olhar para dentro, né? Quando começar a perceber que o olhar está sendo desviado, né? Volta. A resposta está sempre aqui. Está sempre aqui. E o feminino é mundo interno. Por isso que eu falo que isso de, eu vou usar saia para ser mais feminino é uma bobagem, porque o feminino não é externo, é interno. É lidar com as suas emoções, é o autoconhecimento, é esse mundo que a gente tem aqui dentro. Passou a ser mundo externo, é masculino, então como é que se você usar um batom vermelho, uma saia, você vai ser feminina? Não faz lógica nenhuma isso. Não é o estereótipo, não é um aquilo que a estereótipo, sociedade diz que é exato. feminino que vai ser feminino. Ai, mulher tem que cozinhar, a mulher que tem que... Não tem que nada. Onde está escrito isso, gente? Pelo amor de Deus. Então é ter essa noção, feminino é mundo interno, olhar para dentro. E você vai ter vontade de vez em quando de olhar para fora. Você pode olhar para fora no teu trabalho, você precisa olhar para fora. Onde estão as minhas oportunidades de negócio, de trabalho? Você olha para fora, você vai, tal, e volta. Esse voltar é o que é importante também. E não se perder, né, E lá não fora. se perder no caminho. Muito bom. Eu fico assim encantada, né? Porque é um exercício, toda vez que eu converso com a Carol, eu volto, né? Trago a consciência de que eu preciso, né? Eu aqui como mulher preciso lembrar da minha verdadeira identidade, né? Lembrar de quem nós somos. Nós somos feitas para serem cuidadas, para serem amadas, para serem zeladas, né? E não para serem dominadas. Sim. Né? E saber disso nos dá o encargo da responsabilidade de também saber se posicionar. Exatamente. Porque quando você sabe quem você é, a sua verdadeira identidade, não é qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer situação que vai te incumbir um valor. Porque você já sabe o seu valor, né? E com isso você consegue se posicionar, sabendo, sem perder a essência, né? Não precisa se posicionar de uma forma masculina. Claro. Não, saber se posicionar de forma feminina, né? Mas sem deixar com que as pessoas pisem em você, subam em você, né? Ou qualquer outra situação, Perfeito, que você trouxe, muito importante, posicionamento. E tem algo que eu falo no livro sobre a comunicação feminina, a expressão feminina. Se posicionar, tem gente que acha, e bate na mesa, e grita, e põe o dedo na cara, elas acham que assim elas vão ser respeitadas. Mas não. Vão dizer, nossa, que louca, não sabe nem ter inteligência emocional. Como é a comunicação feminina? Como uma mulher se posiciona? Olha, fulano, você fez isso, isso, isso. Eu não me senti bem com isso. Por conta disso eu vou embora. Ou não estou me sentindo bem, preciso de um tempo para refletir. Isso que você fez, isso é a comunicação feminina. Você falou aquilo que você estava sentindo com aquilo ou que a pessoa fez, ou que aquele ambiente proporcionou. Você traz de dentro para fora. Então você pega dentro, não me senti bem com isso. E você se posiciona. Uma grande dificuldade que eu vejo de muitas mulheres é sair da boazinha, né? Então, e às vezes isso... Ou não falam, né? Por ser, né? Não fala. E sabe um outro ponto que acontece? E eu já passei muito por isso.
quando a gente se posiciona, depois fica com a consciência pesada. Sim. Nossa, eu acho que eu fui muito grossa. Nossa, eu não Isso. devia ter falado dessa forma. Ai, meu Deus. Devia ter ficado quieta. Devia ter ficado Volta quieta. essas Nossa, vozes, né? e vem aquele peso, as vozes do passado. Que vozes são essas? Os nossos pais, as pessoas lá na nossa infância, ao nosso redor, falando as coisas. As vozes das nossas ancestrais. E a gente fica com a consciência pesada. E teve até um dia que eu comentei, abri isso no meu Instagram, nos stories, que eu tive que me posicionar numa clínica médica que aconteceu comigo, e que eu não dei barraco, mas assim, eu fui firme. Eu disse, olha, isso não se faz. Eu tô aqui desde muito tempo e tal, e fui embora. E eu passei o dia todo remoendo aquilo, disse, nossa, eu não deveria ter feito isso, coitada das pessoal que estava lá trabalhando, mas depois eu pensei, caramba, eu que fui a lesada ali. Eu que fui a lesada. Eles que não fizeram o trabalho da forma, os procedimentos corretos. Por que eu tô com peso na consciência? Essa sombra, esse resquício. É muito real. Mas vá, se posicione e vá com culpa mesmo. Você vai sentir. Faça com culpa mesmo. Até que vire automático e você vai ficando mais tranquila. E de vez em quando pode ser que venha uma culpinha, pode ser, mas você é adulta, lide com isso. Foi o que eu fiz. Você fala até um pouco disso, né? Da questão da criança interior, né? Sim, tem um capítulo ali, só de criança. E do trazer essa questão do adulto, ser adulta, né? E tem muitas mulheres com comportamentos ainda infantis, né? Sim. Também, que né, não conseguem sair para o campo, né, da responsabilidade, de assumir, né? E tudo isso a gente consegue encontrar nesse livro maravilhoso, O Despertar da Leoa. Tá incrível, a gente já tá caminhando para o fim, tá? Eu já vou deixar aqui para Carol colocar aqui, assim, resumidamente, né? O que você deseja para essas mulheres, para esses homens também que vão ler esse material de forma resumida, uma palavra de encorajamento e depois também compartilha conosco, você comentou comigo, né, antes, que a Carol está fazendo agora um lançamento de uma formação, a Carol vai poder compartilhar isso com vocês em detalhes, tá, Carol? Então, fala isso pro pessoal, dá-lhe uma resumida para esse pessoal, o que você deseja, né, que cada leitor, cada leitora absorva com esse material e fala um pouco dessa formação que você está lançando. Perfeito, Pam. Eu desejo para você que esse livro chegue em algum lugar do seu coração, desperte alguma parte do seu coração. Seja você mulher, seja você homem que esteja lendo esse livro, esteja aberta, esteja disponível. É um livro para ler, mas também é um livro para sentir. Sentir enquanto está lendo. Eu tenho certeza que uma parte sua vai ser despertada com esse livro. E é essa parte que você precisa olhar com muito carinho. Talvez seja a parte quando eu falo de família, talvez a parte da criança, talvez essa parte de identidade que mexa mais com você. Persista, siga firme, porque esse livro é realmente um guia prático de cura do seu feminino. Se você é um homem, você vai entender sobre a psique da mulher. Eu tenho certeza que vai reverberar nas suas relações. E o próximo passo, esse livro me trouxe também um grande presente, que foi uma visão. Uma visão. Quando eu fiz o lançamento desse livro, eu estava tão dentro, mergulhada nesse universo do feminino, de mulheres, que eu tive uma visão. Eu quero chegar ao maior número de mulheres possível, trazendo essa mensagem, esse recado e principalmente a cura. Mas em alguns lugares eu não consigo chegar, eu não consigo estar em todos os lugares. Eu preciso de ajuda de outras mulheres. E é onde veio a minha visão. Mulheres curadas, curando outras mulheres. E me veio um grande insight dentro do meu coração para uma formação. Se você é uma mulher que sente no seu coração o chamado de ajudar outra mulher, às vezes você tem um conhecimento, você trabalha como voluntária numa ONG, numa igreja, ou você é uma apaixonada por autoconhecimento e quer ajudar outras mulheres nesse caminho. Talvez você teve uma experiência de vida que você se transformou com essa experiência, que você pode ajudar outras mulheres com essa experiência, mas você não tem a técnica, você não tem o método. Eu quero te fazer um convite para a minha formação
especialista nos conhecimentos femininos. Você vai se tornar uma mentora de mulheres. É uma formação aprovada, validada pelo MEC. Uau! Ao qual você vai se tornar uma Incrível. mentora de mulheres de forma profissional. Você vai poder fazer disso uma profissão. Se você já é terapeuta, se você já trabalha nessa área do desenvolvimento humano, também vai ser muito bem-vinda, porque você vai entender tudo sobre a psique feminina. Mas o mais importante, você vai ajudar outras mulheres. Eu vou te dar todo o conhecimento, todo o passo a passo para você fazer essa trajetória, estar pronta para ajudar outras mulheres. E também é uma forma de você construir uma carreira com lucro, com propósito, com liberdade. Esse é o meu convite para você e é o próximo passo. Eu te convido com muito amor e com muito carinho a se juntar a mim. Você está lançando essa formação agora, por esses dias? Sim. Vai estar disponível ali no link da sua bio, vai no Instagram? Vai estar disponível, você pode clicar, vão ter todas as informações dos módulos, tudo. Você pode falar com alguém da minha equipe para tirar suas dúvidas. Vem com a gente que tem muita mulher precisando do nosso trabalho, da nossa experiência, da nossa vontade de ajudar. Esse ponto que você disse, né, que é reconhecido pelo MEC, é um ponto assim, Sim. que a gente vê tantas formações, gente, por aí, que não são reconhecidas pelo MEC, né, que não tem ali um aval por trás, uma instituição. Então, esse é um grande diferencial, Carol, parabéns. Obrigada. Né, porque a gente precisa, né, de mais formações nesse nível, né, propor isso para a sociedade, né, para o Brasil, é realmente algo que tem muito valor. Né, se diferencia no mercado. A gente vê tantas coisas por aí, né, nesse mundo do marketing digital. Rasas. E essa é uma bandeira que eu levanto. Ainda mais com a IA agora, né? Todo mundo pode fazer curso, todo mundo cria ali e sai vendendo, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado, pessoal. Isso é um grande diferencial que a Carol está trazendo e a gente já conhece a Carol de longas datas aqui e a gente sabe que o trabalho da Carol é muito sério, né? Então, na bio a gente vai poder encontrar essa formação. Com certeza. Também vai poder encontrar o link do livro, tá? O Despertar da Leoa. Também pode estar comprando ali através do link no Instagram da Doxa, tá? Vocês vão estar encontrando ali. Então é isso, pessoal. Carol, que conversa incrível, enriquecedora. Adorei, obrigada pelo convite. Também gostei muito. Traz pra gente todo esse conhecimento pra gente despertar, né? A leoa que há em cada mulher. Então, a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio. Tudo que vocês quiserem saber a respeito desse conteúdo, pode perguntar ali pra gente no direct também da Doxa. Ali na página, tem uma página específica só do livro, onde tem toda a sinopse, né? Um pouquinho mais falando da Carol. Vocês podem também estar entrando na página da Carol para descobrir ali um pouquinho mais sobre ela, sobre a trajetória dela, que é uma trajetória incrível, fantástica. É uma mulher que tem um gabarito, né? Profissional excelente. Então, vocês podem confiar, né, que aqui realmente os nossos autores são de excelente qualidade, tá bom, pessoal? Então, um prazer em revê-los. A gente vai ficando por aqui. Se fez sentido para você esse episódio, tudo aquilo que a gente comentou aqui, por favor, passe para frente, compartilhe para que outras mulheres, outros homens também tenham acesso a esse conhecimento. Grande abraço e um beijão.